Eu sempre digo o seguinte, se você entra com uma recuperação judicial e você não muda nada, então você vai ter uma dívida antes do protocolo. E uma depois. E uma depois, por óbvio, né? Exato. Então, assim, a recuperação judicial, de fato, é um baita momento para o empresário rever todo o seu negócio, né? Ele vai ter um tempo ali para dar um respiro nas suas dívidas, um respiro curto, mas ele vai ter, e é o momento dele aproveitar essa reorganização. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Joguinho. Para a plateia. Como é que tá, Jimmy? Estou muito bem fazendo todos esses papos aqui no nosso podcast. Chegando o verão, passando calor, né? Exatamente, o verãozinho tá chegando com tudo aqui em Floripa. Mas aí a gente tá bem na correria pra fazer um monte de episódio pra turma. Exato, e vou te dizer, Ferrari, a gente tá com muito conteúdo represado, que quem tá acompanhando a gente ali vai ter que correr pra dar conta de A gente vai fazer uma sessão de, que nem fazer Netflix, assim, chegar a esses 4 episódios seguidos. Exato, a gente fez ano passado uma maratona, lembra que a gente escolheu alguns episódios pro pessoal maratonar? No final do ano, verdade. Esse final de ano vai ter isso aí de novo. E vamos ao nosso papo de hoje, então. Quem é o convidado especial de hoje, Jimmy? Hoje nós estamos recebendo aqui a Mara Wilhelm. Ela é conselheira do LEAD aqui em Santa Catarina, embaixadora do LEAD em Blumenau, do LEAD Mulher, e é advogada. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, saber como ela construiu a trajetória dela na advocacia e também é empreendedora, de certa maneira, né, Mara? Seja bem-vinda. Muito obrigada, fico muito agradecida pelo convite e também pela oportunidade da... Não vamos falar em entrevista, né? É um bate-papo. Bate-papo, isso mesmo. Exato. Ao mesmo tempo, estou conhecendo esse trabalho incrível que vocês têm feito aqui em Santa Catarina, né? Bastante reconhecido. E fiquei muito lisonjeada em poder participar e contar um pouco da minha trajetória também. Claro. A gente adora conhecer essas histórias, Mara, porque por trás de toda a história empreendedora tem um monte de desafios, um monte de coisas que precisaram ser construídas com muita dedicação, e isso inspira o nosso público, né, Ferrari? Exatamente. A gente sempre pergunta, né, da onde que vem, da onde... Mas a gente já sabe que é de Blumenau. Isso, você não nasceu em Floripa, então essa é a primeira pergunta que a gente faz. Sim, eu não nasci nem em Blumenau. Não foi Blumenau? Não. Na verdade, eu sou bem do interior, né, de Santa Catarina. Uhum. Eu nasci em Ibirama. Ah, legal. Mas eu não morei em Ibirama, né? Os meus pais moravam numa cidade mais pequenininha ainda, chamada Dona Ema. Só que Dona Ema não tinha hospital, então as pessoas nasciam em Ibirama. Tem um professor meu, um grande amigo professor meu, o Leonardo Secchi, que nasceu em Ibirama também, aqui de Santa Catarina. Sim. E então uma cidade bastante pequena, né? E assim até permanece hoje, então com as pessoas bastante unidas, todos se conhecem. Mas por questões profissionais, o meu pai, ele era professor, né? Ele mudou para a cidade de Santa Cecília, que fica no oeste. Então, eu vivi a minha infância praticamente, a adolescência nessa cidade. Também é uma cidade bastante pequena, mas pela questão da carreira do meu pai, ele era professor e depois diretor. Então, nós vivemos lá, mas sempre com o coração aqui no Vale, na região sul, que é o nosso berço. E quando eu estava em idade de ir para a faculdade, né, o meu sonho de vida, né, naquela época, era estudar na FURB. Né, a FURB, principalmente para os jovens que não cursavam uma federal. A cidade de Santa Cecília ela não tinha infraestrutura de cursinhos, né? Inclusive, os jovens precisavam se deslocar até Caçador, né, para fazer faculdade, ou Lages. Então, a prefeitura disponibilizava os ônibus. Inclusive, eu comecei estudando em Caçador, todo dia, quase 2 horas. 2 horas. Quase 2 horas de ônibus, enfim. E então, a FURB era o meu objetivo naquela época, né? Só que, assim, como eu já estou formada há mais de 25 anos, eu comecei a estudar há 30 anos atrás. Naquela época não existiam tantas universidades como existem hoje. Então, a FURB, por ser bastante reconhecida, ela tinha muitas vagas por alunos no curso de Direito. Então, a época que eu fiz o vestibular eram quase 16... A relação candidato-vaga era muito 16, 18 por vaga. Então, era um curso bastante difícil.
E, como eu falei, eu era de escola pública, né? Não tinha cursinhos na cidade, mas eu estava muito decidida a cursar. Então, os primeiros vestibulares eu não consegui passar. Por influência do meu pai, ele disse, vai estudar em Caçador, surgiu um cursinho da FURB, uma faculdade da FURB de extensão, Educação Artística. Eu disse, nossa, mas educação artística, eu nunca pensei em fazer educação artística. Sim. Ele disse, não, é só para você não ficar parada, né? Claro. Você é muito jovem para sair de casa, né? Não era permitido ainda, eu tinha 17 anos, 16, 17. Então, eu comecei a cursar educação artística, que era a licenciatura curta, 2 anos. Então, o primeiro semestre, as matérias eram muito equivalentes a... Sociologia, filosofia... Exatamente. Então, foi pensando já na equivalência na FURB. Aí, fiz de novo o vestibular, não passei. Aí, continuei estudando. Aí, por influência do meu pai de novo, que eu acho que ele não queria que eu saísse de casa tão nova, ele assim, mas você já fez metade da faculdade. Termina. A professora com um diploma, você não vai ter dificuldade de conseguir colocação, emprego, né? Porque a nossa família nunca nos faltou nada, né? Enfim, mas nós éramos de uma origem simples, né? Da cultura que, se você quer estudar, você tem que trabalhar e pagar. Sim. Se você quer morar fora de casa, você também tem que pagar o seu aluguel. Então, isso pesava um pouco. É muito forte essa visão, né, de que educação é um título, né, um certificado, ele já fabrica um ativo, né, uma coisa que você pode chegar e vender, teoricamente, no mercado de trabalho. Acho muito bacana esse lado, né, é uma pena que a gente está vendo a redução do peso dessa educação formal como sendo um instrumento de defesa de um bom emprego, né? Então, e também, assim, há 30 anos atrás, né, você não tinha agências de emprego. Como é que você ia identificar as oportunidades, né? Você tinha que pegar o seu currículo e bater, praticamente, comprar o jornal de domingo para ver as vagas. Eu me lembro disso. Eu fico até... Classificados. A gente comentando isso, eu me sinto tão idosa, né? Mas eu acho que as coisas avançaram muito rápido, né? Uhum. Mas era a realidade. A gente tinha que fazer isso. E, assim, a insegurança de vir para uma cidade grande, porque Blumenau, comparado às cidades que eu morava, ela já era uma cidade grande. Hoje a gente vê que não é tão grande, que existem cidades São maiores. Paulo um pouquinho maior, né? Exatamente. Então, eu acabei concluindo educação artística e o objetivo de fazer direito ficou para depois que eu terminasse o curso, que foi 2 anos. Mas eu era muito decidida mesmo. Eu me formei mais ou menos 20 de dezembro. Eu tive a folguinha até dia 31 de dezembro. E eu comprei umas apostilas chamadas Padre Réus. Eram 30 volumes de Padre Réus, eu lembro bem, eu nunca esqueci, que era um cursinho vestibular. Então, eu passei o meu janeiro de manhã, de tarde, de noite, estudando. Obviamente que eu focava em matérias que eu tinha mais afinidade, que eram teóricas, né? Me preparando para esse vestibular, mas daí não importava o resultado, eu já estava com o pé para Blumenau certo. Sim. Eu fiz, não passei e viajei naquele final de semana, né? Que saiu o resultado para me instalar em Blumenau, já na segunda-feira para procurar o cursinho pré-vestibular. E naquele final de semana, eu saí tipo quinta de casa, né? A gente não tinha celular também, né? Não tinha... Você foi sozinha? Fui sozinha. Eu até ia me encontrar com uma colega de Caçador que vinha continuar os estudos e eu fui morar com ela numa pensão em Blumenau. E no sábado, meu pai recebeu o telegrama dizendo que eu havia passado em segunda chamada. Nossa. Então, virou aquele desespero, porque será que ela vai me ligar? Porque era só por meio de orelhão, sim, né? Mas eu no domingo liguei para ele e segunda-feira eu já estava matriculada na FURB. Em Direito? Em Direito. Nossa. Então,
Assim, Engraçado, né? Você se jogou pro desconhecido e o mundo te devolveu essa fé. foi. Eu fiquei, realmente era por vocação, eu me identifiquei muito com a área, né? Eu consegui emprego já na primeira semana, só que eu não conhecia Blumenau, né? E eu consegui como professora de educação artística, que foi o meu único ano que eu trabalhei com isso, justamente para Pagar as contas. Seu para Imagina. pagar as contas, Uhum. né? Então foi um ano que eu dava aula de manhã e de tarde e estudava à noite, então assim, mal dava tempo para me dedicar. E depois, mais estabilizada, eu já voltei para a área corporativa, né? Aí eu trabalhei numa empresa até o final da minha faculdade, que nessa empresa eu trabalhei no financeiro, eu trabalhei na contabilidade, no setor jurídico, né? Porque eu sempre era uma boa empregada à época, eu era bastante dedicada, então eu consegui concluir, né, a minha faculdade. E quando eu estava no último semestre, já prestes a me formar, já também com o meu marido, que à época era contador, nós optamos em iniciar um projeto que era para o trabalho dele, um escritório de contabilidade. Então, eu ajudei a fundar a Contax Contabilidade e ajudei, nos primeiros anos de formada, né, a atuar nesse escritório. Então, eu trabalhava em áreas que o meu conhecimento do direito me permitiu, como a área societária, a área trabalhista, né, algumas até no tributário. Então, nós fortalecemos a parte contábil, mas eu nunca deixei aquele sangue de advogado, aquela veia jurídica, né, Se apagar. se apagar. É engraçado, o contador tem ele tem uma tendência de chegar e montar o escritório logo depois se forma, assim, né? Tem pelo menos assim, eu vejo ele muito mais empreendedor, talvez, que os próprios advogados, eu imagino. Talvez porque você já vai agregando experiências de outros trabalhos, outras pessoas, então você começa a galgar, né, a tua clientela mais fácil, até contabilidade, por exemplo, você tem as mensalidades, né, que... Né, é um relacionamento a longo prazo que você faz com as a longo prazo. A própria posicionamento de mercado, né? Que o contador Isso. ele pode divulgar o seu trabalho, ter um ponto de negócio, de marketing permitido. Isso. O advogado nem tanto, então, né? E nesse inteirinho, o meu marido também se formou, que o meu marido é o meu sócio hoje, né? É um dos meus sócios, aliás, né? Porque hoje, na contabilidade, nós temos mais... Além do Alcides, nós temos mais 2 sócios. E eu comecei também a me dedicar na área tributária, porque quando você está dentro de um escritório de contabilidade, você começa a conhecer muito dos problemas, das necessidades de empresas. A visão de problemas de empresas são muito diferentes de pessoa física, né? Muito, muito. E eu não sei se o advogado, quando ele começa a tentar estudar, ele tem uma visão mais de resolver problemas de pessoas do que de empresas? Eu acho que depende do perfil do advogado, né? Da matéria que ele se identifica. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa área previdenciária, então o teu perfil é pessoas, é problemas de pessoas. Se você vai trabalhar numa área tributária... Sim, eu entendo. Então, mas né? é que eu acho que talvez um estudante que esteja fazendo faculdade, ele não tem uma visão de empresa, ele não tem passado muito pela experiência. Talvez ele fique mais próximo da visão que a gente tem da mídia, coisa parecida do papel de... São visões mais fáceis do dia a dia dele, né? Então, por exemplo, a área do consumidor. Quando você está na faculdade, a área do consumidor é uma área que você conecta muito facilmente com o teu dia a dia, assim como a área trabalhista, né? Então, são áreas de conexão com o conhecimento que a pessoa vai adquirindo na vida. E quando você pega outras áreas, você tem que estudar todas elas e trabalhar para ter essa conexão, né? E aí o desafio é exatamente isso, né? Nem todo mundo vai ter uma noção de como é que funciona uma empresa, né? Como é que é estruturado. Exatamente. Para ter sócio, um contrato social para ter relação. Então, essa vivência de empresa, eu acabei tendo numa escola, que eu sempre digo, é uma escola, um escritório contábil, porque todo dia é um desafio diferente. E
E aí, aos poucos, né, nós começamos a migrar para muita demanda tributária, né? Então, nós constituímos a Wilhelm News Advogados, né, uma outra estrutura, e aos poucos eu comecei a focar nessa área jurídica, que também atende empresas e que também trabalhava com a reestruturação. Então, hoje, a minha atuação, né, realmente é na advocacia, né? E a parte tributária talvez seja um dos problemas mais sérios que tem como empresário, né, um empreendedor. Por causa as regras são extremamente complicadas, existe uma série de incentivos e desincentivos legais em várias esferas, tanto federal, estadual. Eu fico pensando, isso aí talvez seja mais difícil que empreender, então cuidar. A área tributária é uma área de grandes desafios, né? Porque, como você mesmo disse, né, nós temos leis federais, estaduais, municipais. Então, uma empresa que vende para o Brasil todo, além de conhecer os federais, ela precisa saber a legislação dos municípios que ela atende, dependendo se ela tiver serviços, ou se há alguma regra diferente de ICM, alíquotas, enfim. Então, hoje, realmente, a área tributária é uma área que demanda muitas horas, né, de aperfeiçoamento, e é um custo muito grande para as empresas. Uhum. Então, também é uma área que as empresas acabam perdendo muitas oportunidades, justamente pelo desconhecimento de todo esse emaranhado de leis. Também tem segurança, né? Eu tenho experiência prática, né? Eu já tive empresa mas quer dizer, eu sei exatamente que teve contador que chegava e falava assim, eu não sei exatamente a situação, mas eu boto na alíquota mais alta para não ter problema, porque isso vai ser um passivo para ti. Olha a situação que a gente fica, né? De chegar e ficar... Por isso que existem os advogados, né? Não faça isso. Se você tem dúvida, vamos estudar isso aí, porque hoje, simplesmente dizer para uma empresa pagar na alíquota mais alta, isso pode ser o diferencial dela competitivo de mercado. Porque a nossa carga tributária ela é altíssima. Então, se você já não aproveita tudo que tem de reduções legais, né, os benefícios legais que você tem, você fica fora de mercado. Porque dependendo do teu segmento, alguns centavos somado ao teu volume, à tua estrutura, vão fazer a diferença. Uhum. E alguns tributos, né, são cumulativos, dependendo da situação. Então... E é que, muitas vezes, tem situação que é questão de interpretação, ou às vezes tem interpretações contraditórias, resoluções são apresentadas de forma diferente, vamos dizer assim. Sim. E muitas empresas, geralmente, as empresas de porte grande, multinacionais, elas já têm uma boa equipe, né, ou contratam boas bancas, então é difícil elas deixarem essas oportunidades passar. Aí nós nos deparamos... Já o caso da startup não, né? Startup temos algumas possibilidades sempre, né? Mas as empresas de médio porte, principalmente, né? Então nem todas investem nesses profissionais. Então, são empresas que geralmente têm bons valores a se recuperar através dos processos judiciais. Então, são processos muitas vezes longos, né? Os próprios empresários não acreditam que é possível receber do fisco algum valor, né? Consegue, na verdade, desconto na próximos impostos também, né? Tem alguns tipos mas isso tudo, para você conseguir, faz parte desse processo de você ter o reconhecimento dessa ilegalidade. O direito, né? O direito do crédito daquele imposto que você paga mais. Exatamente. Então, para isso, você tem que entrar com o processo judicial, esperar o julgamento, esperar todas as fases recursais, porque, via de regra, eles acabam ou no STJ ou no STF. Então, um processo tributário, quando se tem muita sorte, ele termina em 5, 7 anos. Então, às vezes... É um ciclo mais longo. É um ciclo longo. E a empresa, o que acontece? Ela só vai poder se beneficiar disso após o trânsito em julgado. Então, algumas são mais imediatistas. Mas se é tão demorado, eu vou esperar, então, o julgamento, daí eu entro.
Como é que pode correr o risco? Como é que de, ou talvez conseguir uma liminar temporariamente, ou eventualmente... Em tributário hoje não se tem liminar. Não tem liminar? Não. Não, simplesmente não paga, deixa pra brigar. Aí também não se pode fazer isso. Aí não. Porque a questão tributária, o que acontece? A liminar, ela pode ser derrubada em qualquer momento. Então, a empresa vai ficar com aquela bola de neve para recolher. É um passivo, né? Então, é mais fácil a empresa depositar judicialmente o que ela entende que está... Seria o justo para a interpretação. Exatamente. Porque daí ela busca isso com segurança. Né? Não pagar, como você disse, jamais se aconselha algo nesse sentido, porque as multas são muito elevadas. Uma multa... Eu falo de brincadeira, mas eu entendo assim, eu acho que o primeiro princípio é o princípio da boa-fé, né? Você chegar e fazer o que acha que é certo primeiro. Né? Sim. E nada melhor que você dormir tranquilo e ter a tua empresa podendo gerar uma expectativa no futuro, mas de forma tranquila, sem aquele risco de ter feito algo errado, né? Eu acho que o empresário chega num determinado momento, ele não quer se arriscar de uma forma que não precisa. Né? E isso, inclusive, né, Mara, impacta diretamente no momento em que a gente vive de mercado hoje, com a quantidade de investimentos que acontecem, fusões, aquisições. Às vezes você vai esbarrar num processo de due diligence por causa de uma prática mal feita. Uma operação mal feita. E isso tudo, uma due diligence vai pegar esse tipo de transação. E certamente, quando for valorar a empresa, vai deixar aquele possível passivo, né, para condicionado, né? Condicionado. Então as partes perdem um valor, né? Você comentou que no escritório de contabilidade estava, digamos assim, com o lado advogada, aquele sangue de advogar, um pouco, estava vivo, mas estava de lado. Quando você fez essa transição para constituir o escritório de advocacia, você se sentiu preenchida nesse sentido, assim, da tua vontade de talvez comprar as brigas e vencer e resolver e ajudar o empreendedor? Olha, eu nunca deixei, mesmo trabalhando na contabilidade, de pensar como advogada, de orientar numa visão legal, numa visão correta, ou de estudar as leis, ou de estudar as possibilidades. É que hoje, quando a gente fala advogado, a gente sempre pensa muito, ele tem que judicializar tudo, protocolar tudo. Mas o advogado, ele pode atuar muito preventivamente e muito de uma forma que possam compor os litígios sem que isso lhe perca essa natureza de ser advogado só pelo fato de não ter judicializado. Então, eu nunca deixei de trabalhar nesse sentido, por mais que não estava ali dentro de um escritório de advocacia. Eu só fui depois, quando a gente realmente decidiu colocar todos os serviços, né, no nosso escritório, disponíveis para... Então, nós realmente criamos essa estrutura com outras pessoas, com outros sócios também, né? Então, mas eu nunca deixei. Então, quando você trabalha na área empresarial ou assessorando pessoas, isso é muito próximo. Né? Claro. Você acaba entrando em outras disciplinas que não necessariamente só tributária. Exatamente. Acho que o outro lado bastante comum são as brigas de sócio e coisas assim, né? Que são... E muitas delas dá para resolver numa composição, com um bom contrato, né, uma boa conversa. E, claro, briga societária na justiça não é bom para nenhum dos lados, né? Então, quando você consegue compor, né, isso eu já fiz várias, ambas as partes têm benefícios, né? O sócio que sai começa a vida nova e o sócio que fica também tem vida nova na empresa. É mútuo esse benefício. A ideia inicial quando você forma uma sociedade é não ativar as cláusulas do contrato, né? Elas são ali só pra... isso aí. E isso só dá certo com um contrato bem feito, que tem cláusula, né? Exatamente. Não, mas é legal isso, Mara, porque na verdade, independentemente do tamanho do negócio, né? Eu também empreendo, já tive outros negócios, e a gente, quando tá tendo as nossas primeiras experiências empreendedoras, a gente acaba deixando para depois algumas coisas. Porque a gente tá focado no sonho, focado em construir aquele nosso ideal.
e depois a conta chega, né? Você paga o preço por talvez aquela ignorância ou aquela negligência numa determinada direção. E com a experiência, com o tempo, você aprende que você começar as coisas de um jeito planejado, né, minimamente organizado, vai te dar um conforto emocional futuro, né? E financeiro, enfim. Então, acho que essa que é a consciência mais difícil de construir na cabeça do empreendedor, principalmente num país onde já é difícil começar alguma coisa, né? Tanto que as estatísticas ainda são que as empresas, até os 3 anos, são poucas, né, as que sobrevivem os 3 primeiros anos. Né? Eu não sei, eu tenho uma sensação que parece que é feito para não dar certo também. Porque, tipo assim, a gente começa em cima de uma visão de uma empresa limitada, que ela não tem governança, não tem muita estrutura muito clara, e se quiser fazer coisa muito complicada, que fica inviável. Então já começa fabricando um monte de passivos, de brigas e razões, tu não consegue decidir nada, tem muito rolo. Tu nunca tem certeza se já é o momento de fazer alguma coisa ou não, né? Será que já tá na hora de eu instituir tal coisa ou não? E aí vai passando, né? Assim, eu acho que o sonho de empreender, quem tem o sonho de empreender, jamais deve se amedrontar, né? Vai dar caca, mas faz parte do jogo. Mas assim, ó, existe... Tu vai se ferrar, mas vai ser bom. Mas é bom. Pois é. Mas assim, o que existe? Existem várias formas de você minimizar, talvez, esse risco, né, desses problemas todos que acontecem numa empresa. Dentre eles, você se preparar muito para o teu negócio, né? Então, a gente vê muitas pessoas que sonham em ser empresários, estão trabalhando como funcionários em alguma empresa, então pedem a conta e agora eu vou empreender, né? Veja, não é que não é possível isso acontecer, mas assim, ó, você tem que ter uma reserva financeira, porque nem todo negócio, quando você abre já de forma imediata, ele vai dar lucro, né? Você tem um tempo de maturação no teu negócio, né? A maturação é a tua experiência em fazer aquilo que você se propôs e o mercado aceitar aquilo, né? Exceto se for uma ideia muito inovadora que o mercado compre logo. Mas caso não for, né, o mercado já tem N lojas de calçados, N loja de roupas, N advogados, N contadores, N fábricas disso e daquilo. Então, você vai ter que conseguir o teu espaço entre tantos outros negócios que já existem. Então, isso nem sempre é tão fácil quanto o sonho. Então, por isso que existem bons planejamentos, né? Um bom recurso financeiro ajuda a você suportar essa fase. Boas assessorias contábeis, de mercado mesmo, né? de administradores para te conduzir, bons advogados, boas equipes de marketing. Empresa, né? de como é que é, advogados, contabilidade, como é que é, tem que estar assessorado de gente, né? De gente que lhe dê essa orientação e faça esse planejamento. E né? não é trivial realmente montar uma empresa, se pensar bem, né? Porque na realidade tem tantas disciplinas novas para uma pessoa que talvez tenha sido só um empregado, né? Que vai ter que chegar e desempenhar essas atividades novas. E é muita diversidade também que nós temos do mercado, né? Então, quantos abriram na pandemia? Quantos na pandemia começaram a solidificar seus sonhos? Então, assim, você nunca sabe se a diversidade do mercado vai ser bom ou vai te destruir, né? Então, cada momento você tem que estar preparado, porque alguns desses momentos você nem imagina o que pode acontecer. Né? Exato. E também o empreendedor, ele acaba tendo a característica de conhecer um pouco de cada área, né? Para poder conversar com o seu advogado, conversar com o seu contador, conversar com a sua equipe de marketing. Mas não é humanamente possível você abraçar tudo. E no começo a gente sabe do negócio que a gente usa um monte de bonés, né? Cada hora bota um boné para executar uma certa atividade. Só que você tem que ir delegando isso, né? Principalmente as partes mais críticas. Mas é difícil, mas é muito difícil. Minha experiência prática é que... A gente nunca fez isso. Mas se eu soubesse o quanto que ia dar trabalho, talvez eu não tivesse começado. Assim. Exatamente. Então na verdade é um momento que a gente vive, né? De vender muito o empreendedorismo como algo que é liberdade, que é uma vida que você... Não, se você quer liberdade, arranja um emprego. Você vai ter mais liberdade aqui empreendendo. Porque assim, ó, o ser empresário ou ser autônomo, né? Realmente... A gente não tem hora para nada, né? A gente sabe a hora para começar, mas nunca sabe a hora que vai terminar,
né? Então, são muitos finais de semana, né? E você tem que competir com o mercado também. Para você competir com o mercado, você precisa estudar, você precisa, né, estudar mais. E vai estudar mais um pouco. Sim. Então, e aí chega alguém que estudou um pouquinho mais. Alguém que estudou um pouquinho mais, né? Então, você passa a vida inteira estudando, né? Eu tenho uma coisa que um pouco deixa chateada nesse ponto de vista, é que a gente ainda tem uma visão de que o empresário é uma pessoa mau caráter, assim, que ele é aproveitador. Tem um certo preconceito ainda, não sei se é por causa da mídia ou do coisa que a gente ainda tem desse lado. As pessoas deviam ambicionar ser empreendedores, chegar e fabricar novos negócios e criar coisas novas. E acho um desafio esse lado de você chegar e chamar todo mundo, seja empregado, seja empreendedor, seja o governo, e todo mundo trabalhar em conjunto para construir uma sociedade melhor através todos esses atores. Olha, eu posso talvez falar um pouquinho sobre essa questão do empresário e essa visão, né? Porque dentre o que eu faço também é trabalhar com empresas em crise financeira, né, nos projetos de reestruturação. Então, nesse mercado, a gente consegue identificar vários tipos de perfil de profissionais, né? Mas, geralmente, os empresários, eles sonham como qualquer um, eles lutaram como qualquer um, eles investiram o seu dinheiro para aquele negócio dar certo. Vida também. Às vezes, aquilo veio até do investimento do pai, do avô, né, que começaram há muitos anos e passaram por todas essas fases que a gente está falando, né? Então, assim, é um desafio todos os dias, porque você tem que manter a tua estrutura, ser melhor, vender e ainda dar lucro e ser responsável para fazer os pagamentos do fisco, dos funcionários, dos fornecedores, né? E ainda fazer a tua empresa crescer, porque você não pode manter uma empresa com o mesmo produto de 30, 50 anos atrás. Exato. E para você investir, para você modernizar, tudo isso também precisa de dinheiro. Então, hoje, na conjuntura que nós vivemos, né, os custos Brasil, os custos de produção, os custos tributários, eles são muito elevados, né? Porque você, às vezes, escuta, a empresa fatura 500 milhões por ano. Nossa, mas como que não sobra dinheiro para uma empresa? É só fazer conta. Como é que ela teve prejuízo? Né? Você nunca pode olhar só a linha da receita, porque para gerar aquela receita, ela tem que honrar toda a carga que vem abaixo. Então, aí a gente começa a analisar, né? Cada vez que você coloca um caminhão para rodar, olha quanto pedágio, olha o risco, né, do asfalto que não está bem cuidado, da manutenção, o risco do funcionário que está trabalhando. E assim sucessivamente, né? Qualquer produto que você tem, olha o custo da energia, né? Eu quero baratear a energia, como é que eu faço para baratear? O custo tributário, o custo ICMS, o encargo do funcionário. Olhando por esse lado, o lucro da empresa quase nem vale a pena fazer, né? Porque, assim, não é que não vale a pena, mas assim, para ter lucro, ela tem que realmente organizar todos os setores para funcionarem, né, como uma orquestra, né? Se um toca errado, você não vai escutar aquela harmonia, né? Se você olhar o balanço da empresa, tu vai olhar ali, que é o lucro, na realidade, é uma porcentagem pequenininha de tudo que é gasto ali. Tudo que é gasto. Muitas vezes a parte de imposto é bem mais do que o próprio lucro sendo obtido. E na verdade, eu acho que essa ideia, né, que tem que ser modificada na cabeça das pessoas, que quando olha, né, um empreendedor bem sucedido com o seu negócio, né, que está tendo resultado, está aproveitando ou se beneficiando daquilo que ele construiu, isso é algo que tem que ser aplaudido, né, e não criticado. E aí eu faço um paralelo na questão do mau caratismo, de coisas erradas. Tem em todas as esferas, acontece na esfera privada, na esfera pública, alguém que não necessariamente empreende, alguém que é basicamente empregado em algum lugar. Então não é isso a questão, né? A questão é que o empreendedor, ele faz muita coisa dar certo para poder alcançar aquilo que ele planejou, né? É que é muito mais fácil criticar do que elogiar, né? Sim. Entende? Então, assim, realmente é muito desafiador
ser empresário hoje no Brasil. Então, e manter, e todo empresário pode ter certeza que também teve uma história por trás de desafios e superações, né? Sim, todo mundo tem suas dores. Né? Exatamente. Então, falar um pouquinho sobre a parte de recuperação, né? Teoricamente, digamos, uma empresa está indo bem por muitos anos, aí de repente passou por um período difícil, uma decisão errada, um problema de governo, um problema econômico, coisa parecida, ela passa pandemia. Passou por uma situação difícil. Sim. Teoricamente, existe uma regulamentação legal para fazer empresas poderem saírem do buraco, vamos dizer assim, saírem de uma situação difícil. Então, existe, de certa forma, o interesse da sociedade, através da sua regulamentação, para chegar e tentar recuperar essas empresas, certo? Sim. Olha, esse trabalho hoje, esse instituto que você está falando, é a recuperação judicial ou extrajudicial. Então, no passado, nós tínhamos a concordata, né? E a concordata, ela vigorou por uns longos 60 anos. Mas ela não era um instituto que as empresas, um instituto tão moderno, né, que as empresas conseguiam realmente, através desse meio, se recuperarem. Foram poucos os cases de sucesso. E em 2005, houve uma reforma muito grande, né, na legislação, trazendo conceitos, né, de outros países, como Estados Unidos, Portugal, e incorporou aqui no Brasil muito semelhante ao que esses outros países já faziam em termos de projeto de reestruturação de empresas. Então, ficou um instituto mais moderno e, realmente, ainda ele não é muito difundido entre os empresários, justamente porque há sempre aquele estigma, né? Eu vou me declarar que eu estou com um problema financeiro, eu não quero que fiquem falando que eu busquei o socorro. Então, muitos empresários acabam postergando muito essa decisão. Que pode ser até pior, né? Aí, certamente, prejudica muito a própria empresa, porque muitas vezes, quando eles vão buscar a recuperação, eles já estão quase num estágio falimentar. Então, a recuperação ela é um instituto bastante moderno. Ele chama as partes, credores, funcionários, para debaterem a proposta de pagamento. Então, ela é dividida por classes, né? Então, a cada classe discute a sua forma de pagamento, podem compor, alterar, né? E isso passa por uma assembleia que vai decidir dentre esses critérios. Então, e quando você parte por uma recuperação extrajudicial, você já acaba fazendo isso entre os credores e depois só levando ao judiciário para homologar. Então, ele é um pouco menos traumático, talvez, ou menos acalorado. O extrajudicial é público? O extrajudicial, ele também é levado ao judiciário. Uhum. Só que a negociação ela é feita antes... já chega tudo pronto, digamos. Já chega quase tudo pronto. Em alguns casos, pode chegar pronto, o juiz só avaliza os critérios legais e homologa para que surta os efeitos. E alguns casos, quando está faltando quase, né, faltam poucos votos, poucos termos de adesão, o empresário que tiver 1/3 já de negociação factível, ele leva ao juiz e aí ele tem mais 90 dias para concluir a negociação com os demais credores que faltam, né? Então, depois que ele conclui, aí também parte para homologação. Isso envolve a construção de um plano e de um prazo para isso, é isso? Isso. Cada uma das regras, né, ou a judicial, por exemplo, você tem 60 dias para apresentar a primeira proposta de pagamento aos credores. E, geralmente, a assembleia acontece em torno de 180 dias. Então, na assembleia, pode até surgir alterações, né? Não é fixo, mas em torno de 180 dias para deliberar. E na extrajudicial, ou já homologa, ou você tem 90 dias para conseguir concluir, e se você não conseguir, você pode pedir a conversão para a judicial. Existe um tamanho de empresa para ser, digamos assim, elegível a uma recuperação nesse sentido? Hoje, a lei
ela não faz a discriminação de porte de empresa. Ela tem requisitos. Por exemplo, você tem que ter 2 anos de atividade comprovada, né? São determinados grupos de empresa, por exemplo, instituições financeiras não podem, né? Então, você estando elencado dentro dos requisitos, você pode. O que acontece muitas vezes? Porque a recuperação judicial, ela não abrange, muitas vezes, a totalidade das dívidas das empresas. Então, algumas naturezas bancárias, por exemplo, alienação fiduciária, é um caso bastante comum, ela não se sujeita a essa negociação. E muitas operações de empresas menores são baseadas nessa modalidade de contrato. Então, o endividamento delas grande é no banco, mas aquela dívida não pode ser negociada ali. Então, cada empresa tem os seus requisitos. Então, existe um custo também para o processo. Então, para muitas empresas menores, muitas vezes o custo do processo, se comparado com o que ela pode negociar ali, não vai resolver o problema dela. Ela tem que partir para outras medidas, outras avaliações, porque o custo pode ser muito alto. Agora, empresas de porte maior, né, médio ou grande parte, então já tem uma complexidade maior, uma diversidade maior. Mais dívidas, digamos assim. Mais dívidas, mais naturezas diferentes de dívidas, de credores. Então, a negociação ali ela é mais contundente. E hoje também existe um bom benefício tributário para as empresas que estão em recuperação judicial, que é realizar a transação dos seus débitos federais. Então, dependendo, a transação não tem regras fixas, né? Vai depender da composição das dívidas da empresa, vai depender também se ela tem, por exemplo, prejuízos acumulados ou não, né, nos seus balanços, da sua natureza de tributação também, mas ela pode conseguir descontos que vão até 70% do seu endividamento. Ela pode, então, de certa forma, negociar também com o governo? Sim, ela pode através da transação, que é uma lei criada para negociar com o fisco. Uhum. E ali ela pode elastecer também o seu pagamento até 120 vezes para débitos federais e 60 meses para débitos previdenciários, com esse desconto. Qual é o plano normalmente executado, né? A empresa entrou num processo de reestruturação ou recuperação judicial, extrajudicial, ela tem que continuar operando para pagar essas dívidas? Como é que ela faz para viabilizar isso? Primeiro requisito 001, a empresa ela só pode entrar em recuperação judicial se ela estiver em plena atividade. Se ela fechar a atividade, ela tem a sua falência decretada. Tá. Agora, ela pode, eventualmente, fazer algumas reduções, por exemplo, dos seus funcionários, pode readequar filiais, né? Porque, a princípio, a atividade econômica dela é que tem que gerar resultado para poder pagar essas dívidas. Sim, exatamente. Os credores, na realidade, estão esperando receber o dinheiro, né? Se você não mostra que é possível fazer o dinheiro voltar, né? Não exatamente. Tem, faz sentido. Se não tem renda, então vende tudo e paga com o que tem. O que tem, mas então o requisito 001 é realmente você estar em atividade, preservar os empregos e garantir o direito dos credores, né? Então, manter a economia, porque a economia naquela cidade, naquela região é muito importante, né? Muitas vezes para a comunidade, para a cidade, porque não é só os empregos diretos que ela gera, né? Quantos empregos indiretos, outros fornecedores, toda a economia. Todo um ecossistema. Um ecossistema em torno da empresa. E aí também é montada uma estrutura de governança que, teoricamente, é um pouquinho mais controlado pela sociedade do que apenas dos empreendedores originais, né? Teoricamente, os credores vão fazer parte, como é que existe um processo, né? Não, quando a empresa ela entra com a recuperação judicial, a vida dela interna, a gestão da empresa, a tomada de decisões, ela não é alterada. Uhum. O sócio, ele não perde, em momento algum, o poder. Pois é, mas é que tem mais atores agora envolvidos. Exatamente. Né? Mas o sócio fica limitado, por exemplo, ele não pode mais vender bens da empresa, né, bens que a gente chama do ativo imobilizado, sem uma justificativa, sem uma autorização judicial, né?
ele não pode mais fazer retiradas de lucros, por exemplo, enquanto não tiver aprovado o projeto de pagamento, né? E ele também não pode dar, obviamente já não podia antes, né, cometer ilícitos da empresa. Mas muito nesse menos... caso o empreendedor ele fica sem retirada de lucro, mas ele fica sem prolabore, por não, exemplo? Não, prolabore é o salário do empresário. O prolabore ele tem que receber a remuneração dele pelo trabalho, mas a distribuição de lucros não. Somente após a aprovação que ele pode voltar a retirar. E desses casos que você atua ou você enxerga no mercado, existe uma relação de porcentagem daquelas que realmente conseguem se recuperar, pagar as dívidas e voltar a operar em plenas condições, em relação àquelas que realmente decretam falência, a não conseguir realmente... Olha, atualmente, as pesquisas que nós temos no mercado, elas não são pesquisas que analisam todos os pontos de empresa, todas as variáveis possíveis. Porque, por exemplo, existem empresas que, quando entraram com o processo de recuperação judicial, dado os seus índices financeiros, dado o tempo que esperaram, elas já deviam entrar com a falência. Então, são empresas que elevam os índices negativos da recuperação judicial, mas eles estavam errados porque ela entrou com o processo errado naquele momento. Devia ter entrado antes, por exemplo. Sim, muitas vezes a gente escuta do empresário: eu vou tentar mais um pouco, a recuperação judicial é o meu último recurso. Quando a gente escuta isso, a gente já dá um salto, assim, né? Quando ele fala o último recurso, o último recurso dele é a falência. Eu gosto daquela referência, né? Tipo assim, a primeira coisa que tem que fazer quando tá no buraco é parar de cavar, né? Gostei, é quase isso. Então, muitas vezes, essa empresa é um ano atrás que ela deveria ter entrado, só na dificuldade. Outros, a gente pega empresas que, por exemplo, estão em diversos momentos diferentes e tem a recuperação. Então, por exemplo, esses índices de recuperação, se eu não me falha a memória, hoje o que o mercado tem é em torno de 30% ou menos que se recupera. Mas eu questiono veementemente esses índices. Por conta desse momento de entrada das empresas. Por conta do momento, por conta de variáveis que acontecem ali nesses processos, né? Então, e também eu acho que talvez os credores que acreditam muito também, né? Talvez eles talvez eles ficassem com muito receio de deixar uma falência acontecer e talvez não receba nada, né? Existem muitas variáveis. Então, assim, eu tenho alguns cases, né, que a gente acompanha. Nós tivemos empresas que, depois da recuperação judicial, fizeram a tarefa de casa bonitinho, reestruturaram parque industrial, equilibraram as contas, negociaram com seus fornecedores e chegaram a crescer em torno de 3 anos após o pedido, em torno de 200%. Nossa. Né? Claro que às vezes também aproveitaram algum momento financeiro, né? Fizeram uma reengenharia da empresa. Fizeram uma reengenharia. Outras que conseguiram crescer em torno de 30%. E outras que estão ali ainda naquele sufoco, tentando acertar a vida. Sobrevivência. Então, assim, depende muito do projeto, depende muito do perfil do empresário. Nós já nos deparamos com empresários que entraram com a recuperação judicial e mudaram drasticamente a sua vida, né? Aceitaram o desafio de ter que superar e fizeram crescer. Nós temos empresários que ficaram com, digamos, a crise em si os deixou com problemas, entrou num estresse muito grande, não tinha mais força para reagir. Isso que eu ia perguntar, assim, porque quando o empreendedor ele passa por um momento de crise, né, e principalmente quando ele está muito próximo do risco da ruína, assim, tá na beira do abismo, emocionalmente o empreendedor fica fragilizado. E o que faz o negócio andar é a energia, é a crença do empreendedor nele mesmo, né, de movimentar as pessoas, fazer todo mundo acreditar e ir em frente naquele negócio. Qual é o trabalho associado ao processo de reestruturação e recuperação que precisa ser feito psicológico, emocional, digamos assim, para manter o empreendedor na toada que ele precisa assumir? Olha, aí nós temos duas situações. Às vezes a gente encontra
equipes que falam para o profissional aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo não é o real, não é o que ele vai conseguir. Né? Aquilo é destoado da realidade. Então, aquele profissional muitas vezes acredita naquilo que falaram, que é o sonho, né? Que é o sonho que ele queria ouvir, e quando ele se depara com a realidade, né? Ele vê que não tem mais volta. Então, assim, um projeto de reestruturação, ele não tem uma fórmula mágica. Você tem que trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. E muitas vezes, até aquele sócio, aquele administrador, ele está tão abalado psicologicamente que ele contamina a equipe. Claro. Então, muitas vezes, é melhor dizer assim, olha, troca o teu celular, né? Tira umas férias. Tira umas férias, né? Vamos profissionalizar alguns setores, né? Vamos profissionalizar, vamos tirar alguns vícios de setores que tem, vícios de pessoas que, por exemplo, às vezes uma empresa até suporta a ineficiência de um funcionário, um setor comercial, um setor financeiro, quando ela está com bons números positivos, então não sente tanto reflexo. Mas quando ela está em crise, qualquer má tomada ou ineficiência reflete automaticamente. Então, ela tem que profissionalizar a equipe que está de base nela. Não então, é fácil, não né? Então, assim, você chegar e dizer para ele, olha, aquele teu financeiro não tem mais condições, você tem que demitir ele. Não, mas ele está comigo há 20 anos. Pois é, esse acho que é o problema. Digo assim, se ele está contigo há 20 anos... Exatamente por isso. Vejamos os resultados. Vejamos os resultados. Então, assim, dá um cargo para ele... Simbólico, mas tira ele dali. Né? Você tem que pensar assim, não adianta manter se ele não... porque você tem que cortar. Fica um pouco familiar, né? Tipo, ele fica um pouquinho de relação emocional com os funcionários, ele fica meio escravo da situação. E é realmente difícil, né? O cara, é uma luta do ego. Você chegar e publicamente dizer que está em recuperação judicial, quer dizer, vai ficar... Ele vai pegar um estigma, vai ficar com aquela situação... As pessoas vão começar a questionar ele, vai ficar com muita insegurança. É um desafio, acho, do ponto de vista emocional, tomar as decisões numa situação dessa. E acho que um ponto muito importante que você falou é a questão de aceitar, né? Entender. Eu, como empreendedor, estou passando por esse momento ou estou vivendo isso, né? Acho que esse processo de entender o momento é muito importante. E, de outra parte, né, o que para mim, na minha visão, é decisivo, é que às vezes o empreendedor ele tenta seguir nesse processo fazendo as mesmas coisas que ele já fazia. Então, realmente, isso não vai dar um resultado diferente, né? Então, mudar a equipe, mudar gestores, mudar pessoas envolvidas no processo, mudar suas próprias atitudes é a condição obrigatória para buscar um resultado diferente. Não, e eu sempre, já pegando essa tua toada, eu sempre digo o seguinte, se você entra com uma recuperação judicial e você não muda nada, então você vai ter uma dívida antes do protocolo. E uma depois. E uma depois, por óbvio, né? Exato. Então, assim, a recuperação judicial, de fato, é um baita momento para o empresário rever todo o seu negócio, né? Ele vai ter um tempo ali para dar um respiro nas suas dívidas, um respiro curto, mas ele vai ter. E é o momento dele aproveitar essa reorganização. Né? E muitas vezes ele tem que tirar algum produto de linha de operação. Né? Aquilo que não dá dinheiro, né? Aquilo que não dá dinheiro. Então, na recuperação, permite, muitas vezes, fazer negociações de vendas de filiais. Né? Existe um projeto bem interessante na recuperação, que são as UPIs, é a Unidade Produtiva Isolada. Então, você pode vender, por exemplo, ou uma linha de produção, né, toda, uma marca, você pode vender uma filial inteira, né? É uma venda sem risco para o comprador, porque o comprador, como a venda é homologada pelo juiz... Ele não compra o CNPJ nessa hora. Ele não compra o CNPJ e não compra as responsabilidades, porque isso fica com a empresa que vendeu, para ser administrado no processo de recuperação. E aí todos judicial. Os contratos, tudo aquilo que estava atrelado àquela unidade vai para um novo negócio. Vai para um novo negócio. Então, ela é uma... Ganha um reset. Por isso que nesses projetos de reestruturação, né, que a gente tanto trabalha, existe um leque muito grande de oportunidades. Tem bacana. Bastante inteligência no lado da criação, de chegar e montar uma solução. Então, assim, existe oportunidade para os credores
talvez comprarem um projeto bacana. Existe oportunidade para o devedor de vender aquilo que já lhe pesava muito. E se você fosse vender nesse momento sem a recuperação, você ia talvez perder 50% do valor. Ruim, né? Ia fazer uma venda ruim. Pois é, nesse ponto que eu queria chegar, né? Porque, claro, a gente vive num mundo capitalista, né? E muitas vezes outras operações concorrentes, por exemplo, ou o mercado tá de olho no que tá acontecendo com aquele player, né? E às vezes ele enxerga isso como uma oportunidade de comprar aquilo barato. Isso é uma saída também pro empreendedor, assim, vender o seu negócio, ou fazer uma negociação para injetar recurso e tentar tomar fôlego? Sim, acontece muito. Acontece muito a reestruturação, acontece as fusões ali, a compra de parte da empresa. Porque às vezes esse player maior, ele assume também os compromissos, só que no final da conta, a conta fecha positivamente. Sim, né? E muitas vezes é uma forma, até porque às vezes a empresa ela começa a ser engolida, né, por esse mercado, por essas indústrias maiores. Então, também é interessante para as indústrias maiores adquirirem essa menor. Mesmo endividado, mesmo nesse processo todo. Sim, claro. Tudo sempre depende da condução dessa dívida, né? Porque quando ela está já totalmente desgastada, não vai mais interessar, né? Então, a recuperação, eu sempre volto a dizer, é quando a empresa está em dificuldade, mas ela ainda consegue manter normalmente suas operações, né? Não está ali, vão cortar minha luz amanhã. Então, quando está nessa situação, já é muito dramático, né? Então, a empresa, ela vislumbra, né, através dos seus fluxos de caixa, a dificuldade em determinado mês, olha, não vou conseguir, vai acontecer isso. Então, ela é antes da falência. Então, os bons projetos estão ali, né? As empresas falidas, realmente, existe um bom mercado para o credor, né? Não é tanto um bote de salva-vidas, é mais uma ação estratégica para te chegar no outro lugar, né? Estratégico, isso mesmo. Interessante. Não adianta ficar no bote do seu ouvido e ficar no meio do oceano, né? Tipo assim, não faz sentido. E às vezes, na verdade, é uma decisão que tem que ser madura do empreendedor, né? Porque às vezes é um negócio... E estratégico, extremamente estratégico, né? De dizer, olha, realmente é um caminho a ser seguido ali, pelo próprio desgaste emocional do empreendedor, né? Sim. Porque encontrar energia num momento como esse é difícil, né? É muito difícil. O advogado vira até psicólogo nessas horas. Mas muitas vezes a gente até orienta, né? Olha, você tem que se fortalecer. Alguns se fortalecem com religião, alguns se fortalecem com a família, alguns os casamentos acabam, né? Então, mas assim, você tem que buscar algo que lhe dê satisfação para superar esse momento. É por isso que esse lado da moeda tem que ser visto, porque a crítica ao empreendedor tem que ser muito cautelosa, né? Porque na realidade a vida dele tá naquele negócio, né? Imagina um empreendedor que se dedicou ao negócio, ele perde a família dele, o casamento, tudo desmorona por conta do negócio, então... E ainda fica com o processo da falência, né? Exato. Então... Ainda fica com todo o estigma desse processo da falência. A gente podia comentar sobre a história, mas a gente acabou se conhecendo pelo LEAD, né? Isso. Foi pelo... Como é que tu falasse que tinha entrado no LEAD no Paraná? Isso, vamos falar um pouquinho disso. Vamos voltar um pouquinho, então. Então, o que acontece? O nosso escritório, né, de advocacia, ele, justamente por esses trabalhos com empresas e trabalhos multidisciplinares, né, muitas operações de reestruturação e tributárias, nós começamos um projeto de expansão. Então, nós já estamos no Paraná, eu acho que 6, 7 anos, já trabalhando em Curitiba, com escritório, com estrutura. Em São Paulo, nós também temos estrutura e escritório, agora com uma pontinha no Rio de Janeiro. Legal. E eu comecei a conhecer, né, através dos eventos, o LEAD no Paraná, o qual eu faço parte, o nosso escritório faz parte. A gente sempre participou, né, eles são bastante inovadores também nos eventos, né, e eventos que muitos deles agregam outros LEADs de outros estados. É uma rede muito forte, né? Rede muito forte. Então, eu acabei indo até para Dubai, na Expo Dubai, que teve agora, eu fui em março,
justamente por essa conexão dos outros empresários e conhecer pessoas e conhecer oportunidades. E como eu resido em Santa Catarina, apesar de trabalhar em todos esses estados, eu não podia deixar também de participar do LEAD Santa Catarina. Então, eu acabei conhecendo, né, o pessoal do LEAD, o Delto, as meninas que estão na organização, e eu acho que elas identificaram em mim também uma pessoa que tem essa conexão de promover, né, outras conexões, né? Então, a gente já fazia alguns eventos para empresários, pequenos grupos, né? Justamente tentando o network, tentando sempre estar aliado com algum conteúdo de relevância para esses grupos. Então, para minha grata surpresa, né, eu fui convidada esse ano a integrar o conselho do LEAD Mulher e também ser um braço do LEAD na região de Blumenau, né, nesse projeto de descentralização um pouco, né, e abranger outras cidades, né? Então, Blumenau é uma cidade muito industrializada, assim como todo o Vale, né? Quando a gente fala de Blumenau, não dá para... Né? Estamos conectados com todas essas cidades, então... Existem grandes indústrias. Grandes indústrias. Nacionais. Vocês não chamam lá de Grande Blumenau? A gente tinha que falar de Grande Florianópolis. Olha, dá para começar a chamar de Grande Blumenau. Porque eu acho uma sacada esse negócio de falar Grande Florianópolis. Exato. Eu não sei se o pessoal de Palhoça, São José, fica... Mas a princípio a Grande Florianópolis, pasmem, vai até Tijucas, né? Pela lógica. Vai até Tijucas. É eu acho que é um exagerinho, né? Então eu acho que a Blumenau podia pegar tudo, né? Balneário É Grande Blumenau. Vou pegar Balneário. Vem até Tijucas com a Grande Blumenau, a gente vai... Já que vocês não abrangeram no mapa, olha, tu não dá ideia, hein? Porque tu não me conhece bem. Eu faço parte da Grande Blumenau. Bem-vindo à Grande Blumenau. Bem-vindo à Grande Blumenau. Passou de 1 milhão agora de habitantes. Pois é, Florianópolis passou por causa disso, né? Por causa da Grande Florianópolis. Exato. Não, mas é legal, assim, e realmente é uma região do estado muito, muito forte, né? Que tem uma capacidade empreendedora absurda e, inclusive, até uma conexão nacional muito grande, né? Talvez mais até do que a nossa região aqui, a Grande Florianópolis. Eu vejo, assim, que Blumenau é muito cosmopolita, assim, em termos de... É claro, tem uma cultura muito forte e arraigada, né? Associada à cultura alemã, mas eu vejo que tem muitas pessoas em São Paulo, muitas pessoas... A conexão Blumenau-São Paulo, Blumenau-Curitiba, acho que é maior do que Floripa-São Paulo. Eu tenho essa impressão, não sei. Olha, aí você vai me fazer uma pergunta difícil, mas eu vejo assim, eu moro em Blumenau há mais de 30 anos, então eu sou adotada de Blumenau. Blumenau é uma cidade que realmente recebe muito bem o turista e ele se identifica muito, né, com a cultura, com a cidade, com a organização, o turista se encanta. Claro que Marreco. Marreco é bom. Claro que muitos Blumenau talvez se tornou mais conhecida através da Oktoberfest, né? Que não tem como não se encantar, né? Claro. E eu já conheci. Inclusive foi mês passado agora. Foi. Inclusive acaba recebendo pessoas. Eu já conheci pessoas que vieram para a festa e disseram, não, eu venho morar aqui, eu vou abrir o meu negócio aqui, eu quero morar aqui, é aqui que... né? Então, ela tem esse potencial de atrair. E realmente, a educação sempre atraiu muitas pessoas, né? Nós temos grandes faculdades, excelentes faculdades, né, que ampliou esse leque. E a indústria, né, o emprego. Então, a tecnologia em Blumenau cresceu muito. Nós temos muitas empresas de destaque na tecnologia de Blumenau e isso atrai profissionais de vários estados, porque o profissional da tecnologia hoje trabalha de qualquer lugar, né? A pandemia eu acho que potencializou, né, a expansão desses profissionais, mas a gente tem um perfil também do profissional que está trabalhando em Blumenau e trabalha para empresas fora de Blumenau. Claro, e busca qualidade de vida ali. De qualidade de vida. Então, a tecnologia, hoje, a indústria da tecnologia cresceu muito mesmo. A gente, às vezes, se surpreende quando vai visitar, você olha, às vezes, a estrutura não é tão grande e você diz, nossa,
né? Qual é o teu tamanho? Ah, eu trabalho com 400 profissionais. Nossa! Né? Você estava acostumado a enxergar, físico, né? e hoje você não sabe mais aonde estão essas pessoas, mas esses negócios existem, né? Sim. E a indústria sempre foi também, né, forte em Blumenau e toda a região, e isso continua, né? Apesar das adversidades, o empresário é muito resiliente. Sim, é uma região realmente surpreendente, assim, atrai muitas pessoas, né, eu vejo, porque tem grandes empreendedores, tem bastante oportunidade, então é legal, assim, na verdade, acho que agora a gente tá ficando mais conectado, assim, a nossa região aqui com o Blumenau, então isso é bem bacana. E nós também agora utilizando o Lead como sendo o nosso ponto de contato, né, eu acho que a nossa oportunidade de entrar no Lead junto com o Delton e junto com a turma aqui, tá viabilizando esse tipo de coisa, de a gente chegar e trocar ideia a respeito de pessoas de outros projetos, outras regiões. E já estamos com um evento marcado para o LEAD em Blumenau, dia 24 de novembro. Ó, que legal. A turma do LEAD, o LEAD Mulher, não para de correr. Ó, já vai ter um evento ali, né? Apesar de ser LEAD Mulher, a gente faz parte do grupo LEAD, né? Claro. Então, a gente só tem um rótulo ali, mas é mulherada que trabalha muito. Sim, é muito importante para o empreendedor, para o profissional de maneira geral, se conectar com pessoas, né? E eu fico impressionado como o LEAD faz isso bem. E a gente fica feliz, né, do Jogando pra Plateia, tá fazendo parte de tudo isso também, porque o nosso propósito é conectar pessoas. Então, a gente tá contando histórias muito legais, certo? Obrigado, Mara, pela tua presença aqui, né? Muito bom te receber. Nós falamos muito, né? Foi legal o papo, né? Falamos, foi legal, mas foi muito bom passar um pouquinho da tua experiência, né? Da tua história, principalmente para quem acompanha a gente, e a tua experiência profissional, né? Para os empreendedores aí que vão assistir esse papo. Ai, bacana. Agradeço a oportunidade e fiquei muito feliz de conhecer vocês aqui pessoalmente também. Estamos sempre. Aí. Volte sempre, da próxima vez traz uma empreendedora de Blumenau pra gente conversar. Olha, isso é moleza pra mim. É isso aí, a gente faz esse episódio. Então tá joia. Obrigada. Muito obrigado, então. Tchau. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente fica muito contente de contar tantas histórias legais. Agora tem o nosso desafio aqui, né, Ferrari? O desafio do Dudu tá ferrado, porque tem um volume de conteúdo enorme aí de grandes empreendedores pra gente liberar no canal. E você tem aí a missão de acompanhar tudo isso, assistir, maratonar esses episódios aí pra trazer todo esse conhecimento para o teu dia a dia, certo, Ferrari? É isso aí, obrigado, gente. Obrigado, então, ao LEAD Santa Catarina, né, pelo apoio aqui, pelo suporte, pela sala LEAD, onde nós estamos gravando. Agradecemos também ao Davi Paz e Lima, da Paz e Lima Comunicação, a nossa assessoria de imprensa oficial. E a gente se despede para nos encontrar novamente no próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Se inscreve aí, pessoal, comenta, se envolve com a gente aí, vambora. É isso aí, tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.